Para entender a imigração italiana para o Brasil, penso que precisamos primeiro pensar o século XIX e dentro do século XIX montar pelo menos dois panoramas. Um panorama que é o panorama da primeira metade desse século, no qual a ideia de imigração ela está muito voltada para políticas de colonização de terra. O imigrante é o agente, é o sujeito que vai, ao adentrar a realidade brasileira, trabalhar na política de colonização de terras e, eventualmente, na dinamização de algumas culturas, como o chá, ou mesmo culturas alimentares, que aqui se desenvolviam um pouco, né? Então, nesse contexto que ele vai se abrindo a partir da chegada da família real para o Brasil, em 1808, nós vamos tendo a inserção de vários grupos de imigrantes no sul do país, fundamentalmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e em menor grau, mas também num volume significativo, em São Paulo. O que ocorre nessa primeira metade do século XIX é que a imigração ela é pensada como política de colonização de terras, política de dinamização econômica, né? E, de alguma maneira, ainda temos bastante presente o contexto, que é o contexto da escravidão. Isso é importante notar porque, nos primórdios do processo migratório para o Brasil, nós não temos muito a relação do imigrante como mão de obra para as grandes lavouras, aquilo que em São Paulo vai se denotar fundamentalmente com a cafeicultura. Então, nessa primeira metade, como é que nós poderíamos caracterizá-la, né, mais especificamente? A fundação de núcleos coloniais é uma expressão importante desse processo. Em estados, como eu disse, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, vários núcleos coloniais são fundados, às vezes por imigrantes de uma única nacionalidade ou por várias. Cidades, por exemplo, como Joinville, em Santa Catarina, Blumenau, ou mesmo no Rio de Janeiro, cidades como Petrópolis, são fundadas como um agrupamento mesmo dessas comunidades imigrantes e depois vão evoluindo, né, até transformarem-se nas cidades que nós conhecemos hoje. A iniciativa do Nicolau Vergueiro, né, com a Fazenda Ibicaba, nos anos 1840, já era uma tentativa de pensar agora o imigrante como mão de obra para a cafeicultura. Portanto, essa iniciativa do senador Vergueiro já colocava neste elemento novo aquilo que vamos considerar um período já de transição, né, entre a ideia do imigrante no esforço de colonização de terras. Em São Paulo, é bom lembrar, a colonização alemã de Santo Amaro já é de 1827, para a inserção de trabalhadores imigrantes como trabalhadores mesmo para as fazendas de café. Eu penso que a iniciativa do Vergueiro é uma iniciativa importante, sempre tratada na história, essa iniciativa sempre lembrada, né, como algo que vai se tornar, digamos, quase regra na segunda metade do século XIX, quando, de fato, a imigração em massa para São Paulo vai estar muito informada pelo desenvolvimento da cafeicultura. A virada, né, da primeira metade do século XIX para a segunda, ela já nos dá algumas pistas para nós entendermos como a escravidão vai entrando num certo refluxo e, no refluxo, a necessidade de inserção de mão de obra imigrante. Uma pista importante são as leis que nós chamamos de abolição paulatina. Então, 1850, com a proibição do tráfico negreiro para o Brasil. Algumas décadas depois, nós vamos ter a Lei do Ventre Livre, em 1871, e depois a Lei do Sexagenário, em 1885. Quer dizer, são influxos que, no plano legislativo, digamos assim, ela já demonstrava que a escravidão não poderia ser um sistema de mão de obra ad eterno. E é nessa, digamos,
nesta perspectiva de médio prazo, onde a escravidão ela dá mostras já do seu refluxo, que nós vamos ter, então, na segunda metade do século XIX, as iniciativas, de fato, particularmente em São Paulo, de pensar a imigração como uma política de substituição de mão de obra, no caso, mão de obra escrava. No caso do Estado de São Paulo, vão se criar alguns incentivos que nós chamamos de uma política oficial de imigração. Quer dizer, essa política oficial ela vai ter alguns desdobramentos ou ela vai ter alguns elementos que lhes são característicos e sempre comuns. Nós tratamos mais ou menos desses elementos. Quais seriam eles? Fazem parte da política oficial de imigração, primeiro, a ideia de que passagens são subsidiadas e, portanto, durante períodos onde se necessita muito de mão de obra para a cafeicultura, o Estado de São Paulo ele financia as passagens para os imigrantes a partir do porto europeu, pode ser Gênova, pode ser o próprio Porto, Hamburgo e quaisquer deles. Esses imigrantes, portanto, têm a passagem subsidiada, a passagem gratuita, até os portos brasileiros, especificamente o Porto de Santos, que é o que interessava ao governo paulista, a hospedagem na hospedaria, também gratuita, e o transporte para as fazendas de café. Um segundo elemento importante dessa política de imigração, penso que foi a criação da hospedaria de imigrantes mesmo. Inaugurada em 1888, emblematicamente no ano da abolição da escravidão, e dentro da hospedaria dos imigrantes, estes europeus, mas também futuramente japoneses e mesmo outros vindos do Oriente Médio, eles terão um amparo, digamos assim, uma acolhida, e dentro da hospedaria eles encontram as oportunidades de emprego que lhes serão, de alguma maneira, propostas para as fazendas de café. E, por fim, né, como ainda um terceiro elemento dessa política de imigração, há que se notar o que nós chamamos da fundação dos núcleos coloniais. O Estado de São Paulo, por intermédio principalmente da Secretaria da Agricultura, criará vários núcleos coloniais no estado todo. Alguns, inclusive, muito próximos da capital de São Paulo, né? Citando, por exemplo, o caso do núcleo colonial de São Caetano, que ele é um núcleo majoritariamente de italianos e que hoje nós temos como a cidade de São Caetano. Mas outros núcleos no interior também foram criados. Uma ideia muito rápida, quer dizer, o núcleo colonial é uma porção mesmo de terras na qual vão ser divididos em vários lotes e os imigrantes poderiam comprar alguns ou um desses lotes. Nós temos muitos núcleos no interior onde a presença italiana ela era ou foi, né, majoritária, como o caso do núcleo de Campos Sales, na região um pouco mais oeste, perto de Bauru. Já citei o caso do núcleo de São Caetano e alguns outros onde a presença italiana ela se faz mais significativa. Entre 1820 e 1914, migram ou emigram para a América algo em torno de 49 milhões de europeus. Não é uma cifra baixa, nem para a realidade atual e muito menos para a realidade naquele período. Os Estados Unidos receberão a maioria, algo em torno de 35 milhões, logo depois o Canadá, mais uns 5, a Argentina, um pouco menos, e o Brasil recebe aí algo em torno de uns 4 milhões de imigrantes, um pouco mais ou um pouco menos. Dessa monta, São Paulo, no seu turno, recebe algo em torno aí de uns 2 milhões e 800 mil imigrantes. Esses números são sempre muito fluidos e depende muito de onde é que nós estamos pensando, né?
Particularmente, os italianos são a grande maioria nesse cômputo todo. Pensamos que São Paulo tenha recebido algo em torno de 1 milhão de imigrantes italianos até mais ou menos a década de 30. O que nos leva a pensar, portanto, qual é o contexto italiano produtor, digamos, deste êxodo. É sempre bom lembrar que, oficialmente, a imigração italiana para o Brasil ela começa em 1875, né? E este período, né, a década dos anos 1870 na Itália, também é bastante emblemática, porque coincide com a unificação italiana, que é de 1871, né, e o processo de unificação aliado àquilo que será a modernização econômica italiana faz com que haja a produção, né, de uma massa populacional que passa a não ter mais lugar no próprio país de origem, aquilo que nós chamamos da modernização econômica que o capitalismo vai engendrando nesses países, como o caso da Itália, ou mesmo como o caso da Alemanha. Então, esse contexto ele é fundamental, né, um pouco para explicar as razões do êxodo desses italianos para o Brasil e para a América de uma forma geral. Ainda há um dado que as pesquisas mais contemporâneas têm relevado um pouco, que é o fato de que as causas não são apenas econômicas. A imigração, no seu processo, ela cria muitas redes sociais, ela cria muitos pontos de contato entre os que estão lá e os que estão aqui, e por vezes, às vezes, a imigração ela não se dá por razões estritamente econômicas, mas até por uma facilidade que os sujeitos têm de já terem referências no país receptor, no caso do Brasil, ou mais especificamente São Paulo. A grande maioria dos imigrantes italianos são oriundos do campo mesmo. Nós vamos ter, no processo de modernização econômica, inclusive uma modernização do próprio campo, né, o que faz com que muitos deles sejam obrigados a abandonar suas terras. Eles, obviamente, não têm possibilidades de inserção imediata ou direta nos contextos urbanos. Isso não é imediato. O desenvolvimento da industrialização italiana não absorve imediatamente esta massa de população que está saindo do campo. E esse ato, digamos, entre a expulsão do campo e a não absorção na indústria é que produz a necessidade da imigração. Para o Estado italiano, a imigração é muito importante, porque é um grande produtor de divisas. Até hoje isso acontece com o Brasil e os decassegues, ou mesmo com a Bolívia, né, recebendo uma quantidade significativa de divisas por conta dos seus evadidos, né, dos seus emigrantes. Vários estudos trabalham com as idas e vindas destes imigrantes e, particularmente, aquilo que nós chamamos da evasão. E esses estudos apontam que há um índice de evasão, algo em torno de 40% e às vezes até 50% dos imigrantes que chegam no Brasil ou chegam em São Paulo, eles não se fixam aqui. Esses estudos, a cifra é interessante porque bate com os estudos que a Argentina já fez e com os estudos que também são feitos nos Estados Unidos. Então, de um cômputo, digamos, de algo em torno de 800 a 1 milhão de italianos fixados em São Paulo, particularmente, vamos considerar que 40% voltou para a Itália, ou se não foi para a Itália, migrou para a Argentina, ou para o Uruguai, ou mesmo para os Estados Unidos. Trabalhar com a ideia da evasão, trabalhar com a ideia de uma reimigração é importante para nós não inflarmos esses números e não acharmos que todo o imigrante ou todo o cômputo oficial dos que vieram para cá, de fato, se fixaram aqui.